Opa. Opa. Então, na última aula a gente parou nesse slide e a gente aqui, todo mundo estava na outra aula, né? Então a gente está falando desse holístico, né? Desse ver o ser como um todo, integrado à natureza, inclusive. E aí ele, na continuação, ele diz assim: espírito e corpo, mente e matéria não são parte independente do ser. Ou seja, nós já sabemos que somos um conjunto, né? E que a parte física, que é a parte que a gente consegue ver manifesta, vamos dizer assim, é a parte mais externa, não é essa palavra, né? Mas acho que vocês compreendem o que eu quero dizer. Porque nós temos aí o espírito, o perispírito e o corpo físico. E claro, a parte física é a que a gente consegue ver com os nossos olhos físicos e tocar e tudo mais, mas é uma parte que só somatiza, né? Que todas as doenças, elas são plasmadas através do espírito e o perispírito. Nós vamos chegar lá. Mais complementos um do outro que se interrelacionam poderosamente por meio do psicossoma, ou corpo intermediário ou perispírito, que é a mesma coisa. Então, na figura... Opa, tem alguém com o microfone aberto, vamos ver. Então, nós temos o espírito, o perispírito e o corpo. E ele diz, encarregado de plasmar as necessidades evolutivas do ser eterno na forma física e conduzir as emoções e ações astrais sutis da energia pensante, imortal e então reencarnada. Sem essa visão da realidade do homem, a sua análise é sempre deficiente e o conhecimento sobre ele é de pequena monta. Então, psicossoma, perispírito, a mesma coisa. E por que ele diz assim, a sua análise é deficiente, né, ali no final? Por quê? Por que vocês acham? Que quando a gente não considera essa tríade, a nossa análise fica superficial, deficiente. Porque a gente enxerga o quê? Só a parte física, isolada de todo o resto. E aqui a gente está falando em doenças, né? Quem gostaria de comentar? Vamos fazer uma aula interativa, como a de ontem, que estava ótima. Eu gostaria de dar uma contribuição. Opa, vamos lá. Só para todo mundo pensar mais ainda sobre o que você falou. No início do processo da enfermidade, ele é mais corpo, perispírito ou espírito? Isso, ótimo. No início da enfermidade, né? Se É, ela é mais corpo, perispírito ou espírito? Uhum. isso. Uma ótima Mais reflexão. corpo, né? A gente sente mais corpo, né, Jorge? Oi? A gente sente mais o corpo, é isso? Não sei. Eu perguntei assim, ó, presta atenção, vou pensar. No início, antes dela se instalar, né, a doença ela é mais física, mais perispiritual ou mais espiritual? Ah, entendi. Então, gente, vamos Ele refletir. é mais espiritual, né? Até ela Se refletir no corpo físico, né? Muito bom, Tinelli, parabéns. É isso aí. até ela chegar na gente e vai somando, a gente vai somando, né? Depois ela... Primeiro, ela é espiritual, ela é moral. O que abre brecha é o aspecto moral, que cria matriz no perispírito, aí vai para o perispírito. No perispírito aguarda
o ser está pronto em uma determinada encarnação e aí ela se torna física. Isso, Então, ela é, como a Cris está querendo dizer aí, holística, não é? isso. Ela não é uma coisa só. Pronto, Cris, já contribuí. Segue em frente aí. Ô, Então, amigo, e se tu me permite... Desculpa, Cris. opa, vai, tudo bom, E se Tati? tu me Tudo bem? Desculpa o atraso, né? Para variar, estava no trabalho. E, hum, e se vocês me permitem até um acréscimo. Que engraçado que está aqui, né? Parece que eu estou no sol. Amiga, por que você Oi? está assim tão formal assim? Se vocês me permitem e tal. Então, é Eu não porque eu vi tanta formalidade. acabei de entrar na reunião, já vou chegar me metendo, assim. Nossa, Tati. Você é Já coordenadora chega. do grupo, Já você é chego chegando. coordenadora da equipe, né? Nós somos em 6, então você tem que chegar chegando toda vez. É Então isso tá, aí. e já cheguei, não sei se dá para ver daí, mas cheguei com o sol. Sim, O ilumina. sol para participar. Vai chegar iluminada já. E por, entre aspas, coincidência, eu entrei na aula e pensei assim, eu não acredito que a gente está falando sobre isso, porque, como eu comentei com vocês, eu estou participando de um grupo prático na segunda-feira, que é o grupo aqui da menina que eu moro, né? Sim. E essa noite eu sonhei que o grupo... É que o sonho é meio confuso, né? Mas era mais ou menos assim, que eu estava em uma reunião e era daqui do nosso grupo. Não, era uma reunião do outro grupo e que estava todos vocês na reunião. E aí a gente conversava, porque lá naquele outro grupo a linguagem é diferente e a que a gente conversa acaba sendo diferente, que é muito prático, né? Então acabou unindo uma coisa e a outra, assim, a gente debatia e tal. E a gente conversou nesse sonho justamente sobre isso, querendo dizer... Tá caindo meu celular aqui. Querendo dizer que o corpo é um reflexo, porque justamente a gente não consegue enxergar separado. Foi exatamente isso que uma pessoa lá do grupo, que estava no meu sonho, falou, né? Que a gente não consegue enxergar separado, é uma coisa só, né? Na verdade, a gente vê um fragmentinho, né, de tudo que acontece. Nossa visão é fragmentada, né? Isso a gente sempre fala, mas ele precisa refletir no nosso corpo para que a gente possa sentir, né, o que está acontecendo e fazer o caminho inverso, né? Que é o que a gente basicamente conversou na aula ali dos chakras e tal. Então, e se a gente não está vendo, tudo o que acontece e reflete no nosso corpo são bênçãos, então, já que nós somos cegos, né? Então, acaba que é a linguagem que a vida utiliza para conversar com a gente, para que a gente possa olhar para dentro, né? E foi exatamente isso que essa pessoa falava no sonho, assim, com as coisas que a gente já conversou e tal, mas eu fui obrigada a me meter porque quando eu entrei na aula eu não acreditei que a gente estava falando sobre isso. Mas não é a primeira vez, né, Tati, que tu sonha e as coisas acontecem no outro dia, né? Já não é novidade, então... Sim, mas dessa foi o assunto. Eu já cheguei a sonhar com exatamente a cena, né? Sim, eu lembro Dessa foi da o tua assunto chefe, da né? Da aula. tua amiga do Da minha trabalho. chefe. Isso. Minha chefe, Então, acho que eu já tive essa aula de madrugada. Olha só, coisa boa. Então, vamos participar mais aí, que já deve ter recebido algumas informações adicionais. Tá, vou tentar lembrar. Tá bom. O Cris, Tati e todo Oi. mundo, o Manuel Filomeno de Miranda, ele coloca que, o Dr. Bezerra de Menezes também, do mesmo jeito que você colocou aí, só que você usa a palavra refletir, ele usou ressonância, né? O corpo físico é a caixa de ressonância do espírito. Exatamente isso. Quando você sonhar com a Mega Sena, você compartilha os números para nós aí. Jorge. Tá? Porque estamos precisando de ajuda. Ai, amigo, eu vou começar... Tá, compartilhar. Eu ia falar, vou começar com a Trimania, mas Trimania nem é número, né? Você tem que comprar a cartela. Não, pode deixar, então. Eu falo. Vocês são fogo, né? Vamos lá, então, gente.
Então, é isso que a gente comentou, esse primeiro slide, primeiro dentro do contexto, né, que a gente já vinha falando, ele é fundamental para que realmente a gente entenda que qualquer manifestação física de doença, ela realmente é um reflexo de muitas coisas que a gente vem guardando, ou vem alimentando, né? E por isso que a gente sempre fala que não é uma coisa só, nunca é uma coisa só. E por isso que é tão importante a gente abrir esse nosso campo de visão, e estar consciente, né? Que é importante que a gente repita, porque a gente aprende por repetição. Por quê? Porque a gente não pode ter uma dor de cabeça constante, uma dor no estômago e tomar um antiácido e pronto, e achar que está tudo bem. É preciso que a gente crie esse hábito de investigação. O que está acontecendo? O que eu estou pensando? O que está interferindo? Que o meu chakra não está funcionando de forma adequada, que está chegando até a matéria, ao meu corpo físico e me trazendo esses desgastes ou essa incomodação, né? Então, é uma prática que a gente vai ter que adquirir daqui para frente, porque nós já sabemos que não existe só um corpo físico. Ô, Cris, Oi? deixa eu mostrar aqui para o pessoal. Sim. Tem esse livro, não sei se vocês estão vendo, né? Nós vamos ter aula sobre ele. A doença, ela é um símbolo de algo que aconteceu no nosso espírito. Como a Tati Rocha falou ali muito bem, como sempre, né? Que se reflete, e você precisa estudar esse símbolo para saber a matriz perispiritual, que nós vamos falar bastante desse curso, e a culpa que há na sua consciência, que está gerando essa ressonância no seu corpo físico. Então, as doenças, elas são símbolos que precisam ser estudados. O nosso hábito aqui no mundo atual é tomar remédio, e eliminando a questão através do remédio, você não liga se é um símbolo, o que está acontecendo, e não liga para o aspecto moral, nem para o aspecto da matriz perispiritual que você tem, que num determinado momento você vai ter que resolver. Então, uma simples dor de cabeça, uma gripe, qualquer coisa que você tenha, e se ela se repete como padrão, é um símbolo de uma questão que você não está resolvendo e você está criando campos de resistência, pior ainda, né? Além de não resolver, você está resistindo e logo depois ela vai estourar em algum ponto que você vai ter que se resolver. Muito obrigado, Cris. Então, tem uma leitura que a gente fez sobre o magnetismo, talvez a Helena lembre em qual livro que foi, ou não sei, ou se foi numa palestra, que eles relataram um caso que a mulher foi feito a aplicação do magnetismo, o magnetismo curador, né? E foi detectado através do médium, da vibração ali, que a mulher tinha um cisto no ovário, era uma doença, não sei se era um cisto, se era um tumor, o que era, não vem ao caso. E ela fez os exames e tudo mais, e não aparecia nos exames. E aí a minha pergunta de novo, por que vocês acham que não aparecia nos exames? E eles insistiam que ela tinha o tumor. Vamos ver, porque eu quero fazer essa pergunta espírito, né? Justamente para que a gente reflita e entenda o processo. Então, justamente, a Helena matou a... tu lembra desse caso, Helena? Não, eu não lembro. Então, mas é porque primeiro passa pelo perispírito para depois isso. chegar, né? Então os médios e a espiritualidade conseguem ter acesso ao perispírito, né? Justamente. Então, o que aconteceu? Naquele momento, na aplicação do magnetismo, foi detectado que ela tinha esse problema, só que ainda estava a nível perispiritual, não tinha se manifestado ainda no corpo físico. Então, ela conseguiu a cura enquanto ainda não tinha se manifestado. E uma outra coisa importante, essas questões ali, o Jorge estava falando sobre as matrizes, né? Porque, assim, não adianta a gente fazer um tratamento, por exemplo, eu vou fazer um tratamento com magnetismo e qualquer outra terapia holística, né? E eu não mudar
a minha forma mental. Não tem como. É como tu enxugar gelo, né? Tu vai curar um câncer, por exemplo, que a pessoa manifesta um câncer numa determinada parte do corpo. Ela cura aquele câncer ali. Isso é caso, a gente ouve o tempo inteiro. Aí cura ali, o câncer se manifesta em outro lugar, e em outro lugar. E por que acontece isso? Porque o pensamento, a forma mental, continua a mesma. Então, não existe como tratar somente o corpo físico. Alguma dúvida aí em relação... Ah, a Fabrícia queria falar. Desculpa, Fabrícia, eu vi tu levantar a mão e depois passou. Fabrícia? Bem, acho que ela deve ter dado uma saidinha. Os traumas, os estresses, os desconcertos psíquicos e as manifestações genéticas estão impressos nesse corpo intermediário, que é o perispírito, que é o modelo organizador biológico sob a ação do espírito, em processo de evolução, e irão expressar-se no campo objetivo como necessidade moral de reparação de crimes e erros antes praticados. Então, existem, ele fala ali de traumas, de estresses, dos desconcertos psíquicos. Então, o que é um desconcerto psíquico? A minha mente está trabalhando como? Que informação que está chegando para a mente? Porque quem é que manda essa informação? Eu já sei que é o espírito, né? Então, passa pelo perispírito, chega no corpo físico. E esse organizador biológico é o perispírito. Então, e o que ele diz ainda? Sob a ação do espírito, em processo de evolução, e irão expressar-se no campo objetivo como necessidade moral de reparação de crimes e erros antes praticados. Então, lembra que a gente falou do mapa kármico? Quando a gente reencarna, vamos dizer assim que o nosso corpo é projetado. E aí o Jorge me ajude se eu estiver falando alguma bobagem. Então, eu tive lá os meus débitos numa vida passada, eu tenho os meus problemas, eu lancei minhas trajetórias, eu tenho as minhas limitações, e eu preciso, de alguma forma, reparar. Então, fica impresso no meu perispírito determinadas situações que eu vou ter que passar de doença, né? Para que isso seja resolvido, para que seja reparado. Então, tem essa situação também. Então, tem exemplos assim, eu fui uma fumante inveterada nessa vida, né? Fumei e desencarnei. E aí nasce uma criancinha com um problema sério de pulmão, ou de fígado, porque houve um abuso da bebida. E o que a gente normalmente faz? Quem desconhece todo esse processo reencarnatório. Ah, meu Deus, uma criancinha tão pequenininha, já sofrendo e tal. Entende como que funciona? Já vem para a reparação. Por quê? Porque eu cometi lá atrás erros, né, como ele diz ali, que vão precisar de reparação. Então, isso traz mais responsabilidade para essa encarnação. Porque a gente já sabe que todos os abusos e todos os erros que a gente pratica agora, aqui, vão ter que ser reparados em algum momento, né? Seja numa próxima ou quando a gente estiver preparado para isso. Ô, Cris. Oi. Eu estava lendo essa semana, já não sei mais onde, eu fui palestra, mas assim, que às vezes a criança nasce doente, logo morre, mas não é dívida dela, e sim para os pais. Tem várias situações, né? Porque dependendo de cada espírito, do tempo que ele vem, se a gente for pegar o livro lá do Ícaro, por exemplo, o Alberto, que é o Santos Dumont, né? Ele ia entrar num nível de ovoidização. E o que aconteceu? Eles fizeram com que ele encarnasse, que ele sofresse uma gestação para que ele recebesse os fluidos. Aí o Jorge também, a Tati
leram um livro para que ele suportasse, não entrasse na ovoidização, entende? Então ela abortou. Ele foi concebido ali, recebeu o que ele precisava naquele momento, mas ele não chegou nem a nascer. Mas aquilo foi um bálsamo para ele, vamos dizer assim, né? Oi, Jorge, pode falar. Mas a pergunta dela não foi essa. Ela perguntou assim, se uma criança pode nascer e morrer para os pais serem penalizados. A criança, pelo que eu entendi, a criança é inocente. Ah, sim. Não tinha entendido por aí. Essa a pergunta, não é, Helena? Isso. É porque assim a gente sempre acha que a criança vem doente. Eu tinha essa percepção também, né? De que a criança vinha doente e logo morria para poder, como a gente vem sempre estudando a respeito, né? Por ter tido dívidas a pagar, né? Digamos assim. Mas eu acho que foi uma palestra do Alírio Cerqueira que eu vi que ele coloca que muitas crianças, e foi uma pergunta feita durante a palestra. Ele falou que muitas vezes a criança nasce mesmo, doente, tudo, dura aí às vezes 2, 3 meses, ou que seja um ano, né? Mas essa criança não tem dívida. Ela é apenas para os pais que têm suas dívidas, entende? Não, mas não seria uma injustiça com a criança? Pois é, tu sabes que eu pensei nisso também, né? Como é que a criança vai sofrer assim, né? Uhum. Então, vamos bater o papo todo mundo aí. Eu estou tomando Não, aula mas... Não, vamos lá, Jorge. Foi interessante. Eu queria que todo mundo participasse. É possível... Peraí, Tinelli, deixa eu só colocar mais situações para vocês raciocinarem. E a Tati Rocha, todo mundo. A Maria Laura está aí também. Eu não sei se é a Maria ou é a Tati, né? E a Fabrícia, todo mundo. A Karine. Como é que a lei divina ela é individual? Cada um paga o teu pecado. Como é que uma criança pode nascer para que os pais sejam penalizados e essa criança também não estaria sendo penalizada? Isso é possível, essa situação? Vamos, gente, todo mundo... A Cris falou que é uma sala de bate-papo. Eu acho que se... Jorge? Oi? Eu acho, Valéria, que, de repente, se for um espírito amigo que queira fazer esse sacrifício para ajudar os pais, não existe isso? Não existe isso. A criança renasce, vive só aquelas horas, aqueles dias, porque ela precisava reencarnar só para viver aquelas horas e aqueles dias. Ele encontrou aquele pai, aquela mãe que deram condição a ele de poder vir e viver aquelas horas que ele precisava ainda viver. Mas não mas não é isso que eu estou falando. Eu estou falando que o espírito se sujeitou a passar por uma gestação, a nascer e a viver pouco tempo para o benefício dos pais. Mas os pais foram... Peraí, deixa eu colocar mais uma coisa aí, Tinelli. Mas ele não poderia pegar um espírito culpado? Teria que pegar um espírito inocente? Cadê a Tati Rocha? Não, mas não existe espírito... espírito... Eu estou aqui, mas estou ouvindo. Estou ouvindo. Então, mas a Valéria levantou a possibilidade. Você tem um anjo, não é? E esse anjo cheio de amor vai dizer assim, não, eu vou lá para ajudar aquelas 2 pessoas e vou viver 2 meses e vou ajudar aquelas pessoas. A Tinelli já acha que não. Que o espírito é culpado, ele nasce ali ele paga... Não, ele não é culpado, ele precisa vir, eu não falei que ele é culpado, o espírito não é culpado, o espírito precisa vir, renascer para viver aquelas horas ou aqueles dias que ele precisava ainda refazer na Terra. Mas por que ele precisa? Porque ele precisa? Porque ele tem pessoas que renascem para viver 1 dia, 2 dias, 3 dias, 100 anos, 50 anos, 10 anos. Porque assim, porque se não é resposta. Porque está na dívida da vida então dele. Ele é culpado. Então ele é culpado. Se ele tem uma dívida, ele é culpado. Ô, Jorge. Chama ela de culpa, mas ele tem essa dívida de viver na Terra ainda esse prazo de tempo. Então, mas se ele ele veio para viver esse prazo de tempo. Ele é culpado.
Eu Pode acho ser que que ele seja culpado, mas eu não, ele precisava vir de novo para cá, naquele tempo, e voltar para trás. Só isso. Só que Mas a colocação da Helena foi justamente que ele não era a culpado, que era os pais que eram para sofrer, não a criança. os Os pais pais não é também. sofrer, perdão, a expiação era dos pais. A Eu gente, assim, ó, acredito que algum espírito. eu acho que é dos dois. vamos organizar. Mas como Também da é dos criança. dois, também é dos dois. Só Sim, um também é dos pouquinho. dois, porque os pais deram a condição para que ele viesse, mas também para eles aprender alguma coisa que eles precisavam aprender através dessa reencarnação dessa criança. Mas, mas o tempo que ele devia viver era aqueles 2 dias e nada mais. Gente, assim, ó, a primeira proposta quando a gente está estudando é ter a mente aberta, Sim. tá? Então, não existe assim um foco, o que eu falei é isso e está resolvido. Não. O que nós precisamos é pegar aquilo que a gente sabe e ter um acréscimo de outro tipo de conhecimento. Não é verdade? Então, não vamos se colocar assim, que a minha verdade é essa e está certo e é assim. Não. A minha verdade é essa e eu vou aprender com os outros e trazer um pouquinho mais e vou dilatar o meu conhecimento. Essa que é a proposta do estudo. Perfeito. Não é? E por isso que nós fizemos esse bate-papo aí, para que cada um trouxesse uma ideia nova, não é? Que pudesse clarificar a mente de todo mundo, tá bom? Não tem verdades aqui, porque a gente não tem nem conhecimento do espírito, nem da vida dos pais, não é? Então, nós estamos só fazendo aqui um bate-papo, segundo as informações que a gente tem, que são todas, não é? Eu, por exemplo, vou colocar o meu ponto de vista. Eu posso estar errado e eu gostaria de aprender. Segundo lá, como a Cris falou, do Adamastor, né, que é o Ícaro redimido, um espírito que está no processo de aboidização ou que está no processo que ele precisa reencarnar determinado tempo. Ele pega um pai e uma mãe que tem um débito, né, que fizeram abortos no passado ou qualquer outro tipo de situação, e a mãe e o pai pagam um débito e a criança tem o benefício, né? O espírito tem o benefício de encarnar. Esse processo, a Tatiana Rocha vai explicar no futuro, quando ela explicar a fisiopatologia da autodestruição, que é o processo de contração e expansão do espírito entre o nascimento e a morte. E como ele é interrompido a partir de suicídios, tal, que por isso que precisa encarnar rapidinho, porque ele entrou no processo de contração, e aí não vou entrar no mérito, senão eu acabo com a aula da Tati, né? Mas o que a gente conhece, por tudo que eu li até hoje, sempre funciona assim. Você tem um espírito que precisa daquele tempinho, não é? E você tem um pai ou uma mãe que tem um débito, e ela concede aquele espaço, né? E nem isso as pessoas encarnadas às vezes têm consciência, que fica aborteia, às vezes esquece muito de ser mãe, e não consegue, cria um tipo de trauma nas pessoas. Mas isso é o que eu li, isso é o que eu tenho conhecimento. E estou aberto aí a aprender. Até gostaria de ver as outras pessoas se colocando, para que a gente, que não é nada muito diferente do que a Tinelli falou, só em outras palavras, né? Eu acho que a gente tem que aplicar o princípio da lei em tudo. Então, nós temos já conhecimento que existe uma lei, né? Que é a lei de Deus, que é a vontade de Deus. E essa lei está acima de tudo. Então, e sabemos que ela é justa e econômica, ou seja, em poucos movimentos as coisas se resolvem, mas ela é justa e nós sabemos o que? Que não existe acaso, ok? Então, Okay. Oi? Só para colocar uma coisinha para te acrescentar, o que você está falando, tem uma lei também de complementariedade, por isso que ela não pode ser inocente. Sim, porque justamente. tudo é complementar para os dois lados, né? Justo. Então, é importante que a gente tenha essa visão aplicada a tudo, porque são leis que regem tudo. Lembra do conezinho lá que a gente já falou tantas vezes, né? Não tenho aqui comigo agora para abrir, mas foi usado em várias aulas. Então, são todas aquelas leis e estamos todos sob o comando, vamos dizer assim, dessas leis. Então, quando a gente tiver qualquer dúvida, qualquer problema que apareça, né, que a gente vamos raciocinar mais macro, né, e não tão micro, porque e aí quando a gente começa
a ter essa visão maior, as coisas vão ficando mais claras. E aquilo ali que também foi falado antes. Nenhuma fala é 100% verdadeira, eu preciso estar aberto a tudo. E ter o meu discernimento através do conhecimento que eu já tive, ou que eu estou tendo, né? Isso qualquer um de nós. Mas isso, foi muito bom. Mas desculpa, eu acabei ainda ficando sem a resposta. Pode ou não pode, Jorge? Não, a gente acabou de... Não pode, né, Valéria? Não existe Não pode. inocência, não. Não existe um sofrimento por inocência, não existe. Né? Todo mundo tem a sua parcela, todo mundo tem a sua reparação para fazer. Tem uma lei de complementariedade. Eu sei que a maioria dos espíritos precisa voltar, porque imperfeitos tem de monte. Mas não pode um que venha só para ajudar na expiação de uma pessoa querida? Eu acredito que não, mas eu não tenho certeza. Também então, não. É que depende muito. Dúvida, assim, porque eu acho que para Deus nada é impossível, né? Depende muito de cada situação, né? Tem situação assim, Valéria, para Deus nada é impossível, mas tem leis, como Sim. a Cris colocou muito bem. E Deus é o primeiro que não quer, né, burlar suas próprias leis, porque senão o universo vira um caos, né? Existe uma lei de complementariedade, de interconexidade. Então, se é complementar, precisa complementar um sofrimento com outro sofrimento, uma liberdade com outra liberdade, porque aí você fecha um ciclo que é benéfico para todo mundo. Quando você pega um inocente e coloca ali, não há complementariedade. Sim, nesse caso, sim. Mas ainda eu acho que fica a dúvida, será que sim? 100% a gente não tem, né? Porque para se complementar está cheio, né, Jorge? Você pesquisa durante a semana e semana que vem você faz uma posição melhor para nós. Isso. Quem sabe? Pode ser? Mas eu acho... Pode. Eu acho, não que achismo não funciona, né? Mas na minha percepção, não existe, porque é como se a gente quisesse isentar as pessoas das próprias ações, sabe? Até aqui, onde a gente está agora. Porque sim, a pessoa está passando entendi. por isso, coitadinho, não, acho que ele está ali porque tal, né? Não sei se de repente, né, é um pensamento meio de fuga ou de querer, de justificativa, né? Mas é bom para que a gente pense sobre tudo isso. É bom, então, vamos em frente. Claro. Mas tem que ver também se a mãe, ou sua mãe, alguma vez ela já não tenha feito aborto, né? Porque se ela tenha feito aborto, é normal que pode acontecer que ela tenha um filho, fica um dia, 2 e depois ele morre. Então tem que ver também as ações do pai e a mãe, que também que vai decidir se a criança, né, vai viver ou vai só vir e não querer viver, porque quando uma mulher faz aborto e depois ela quer filhos, o espírito não quer renascer com ela, eles têm medo, ele não quer mais renascer com ela, e pode ser que algum deles renasça, mas daí vai ter problemas, né, que ele vai cobrar esse crime, né, porque isso é um crime, né? Então tem que ver isso também, tem que ver a natureza da mãe, dos pais também. Isso, mas aí isso mesmo, Tinelli, mas assim, não vamos entrar nos casos isolados, né? Mas vamos tentar, quem sabe a Valéria fica com essa missão para a semana que vem, de pesquisar um pouco sobre isso e trazer para a gente. Combinado? Ô, Cris. Oi. Cris, dá para você voltar lá no anterior? Tem uma coisinha que eu acho que é importante a gente falar. Sim. Que são a questão dos crimes, né? Sim. E acho que vale mais a pena a gente falar um pouco sobre isso. E esses crimes, eles geram karmas, né? Que é umas aulas que a gente vai falar para o futuro. Por exemplo, o Jorge matou alguém. Não é? Na questão do MOB, o MOB é o modelo organizador biológico, o engenheiro que fez isso aí, o Hernani Guimarães, foi que tem um livro sobre o MOB, né? Ele que batizou de MOB. Esse MOB, ele vem com essa matriz perispiritual. Então, eu não preciso... A Cris colocou exemplos aí maravilhosos, tanto dos cianoides, né, que é os suicidas por cigarro,
como os alcoólicos, como os drogados, como os abusos de comida, de sexo, e os imprudentes no trânsito, tudo isso é tido como morte, né? Que vai causar depois transtornos no móvel, vai causar uma matriz no móvel. Mas o crime é assim, se eu apunhalo alguém, eu vou nascer com problema no pulmão. Sim. Se foi no pulmão. Se eu apunhalo alguém no coração, eu vou nascer com problema de coração. Uhum. Nas instruções psicofônicas que tem um caso assim, acho que não, né? Acho que é em outro livro. Tem Ô, no Jorge, Painéis da Obsessão. Oi. Painéis da Obsessão. eu sei que não é esse o assunto, mas agora me veio assim à mente e essa questão dessa pandemia pegando todo mundo pelo pulmão, que é a causa morte de praticamente todos. Como se explica nessa tua teoria, que eu até concordo com a tua teoria, eu sou bem, assim, aceito bem isso, né? Eu acho que é por aí. Mas, assim, como que tem tantas pessoas agora morrendo e a maioria é por infecção pulmonar? A teoria não é minha, tá? A teoria Não, está sim, no livro desculpa. Painéis da Obsessão e ela chama doenças kármicas, né? Tá? Quem sou eu para fazer uma teoria espiritual? Até gostaria. Quem sabe um dia, né? Eu sou papagaio, eu só repito aquilo que eu leio. Então, Mas eu quis me referir ao que tu estavas colocando, não que fosse tu, mas entendeu? é que não é minha, é do Manuel Filomeno de Miranda, Sim, sim. da, Entendi, amada, da, entendi. da Joana de Ângeles, do Bezerra de Menezes, e etc, etc, etc. Não é Mas minha, eu sou seria só que todas papagaio. essas Ô, Helena, pessoas todas permite-me teria que ter essa questão? Não, tem Não, uma outra não. A explicação. doença tem um quadro aí que a permite um Cris pouquinho? no futuro vai colocar. Espera um pouquinho, Carlinhos, que ele vai dar 7 ou 8 tipos de doenças, né? Nem todas as doenças são kármicas, né? Acabei de falar. Você pode ter sido um suicida, você pode ter abusado do cigarro, você pode ter feito um monte de coisa, você pode estar abusando nessa vida, você pode ter uma desencarnação antecipada. São várias as situações, ok? Você pode ter um psiquismo muito baixo e pegar isso por uma vibração ruim que você tenha. Tá? Não é um caso assim, você não pode definir uma pandemia com um caso. O que nós podemos falar do coletivo é que o coletivo do planeta Terra produziu mentalmente um vírus tão poderoso que está matando todo mundo. Esses vírus, primeiro, tudo vem do mundo espiritual para o mundo encarnado. Ele é constituído a partir do nosso padrão vibratório, do nosso padrão moral. Depois ele se materializa, como as doenças em nós. E aí sim, depois que o planeta faz isso, Deus individualiza os processos, que também podem ser coletivos. Pode pegar X gente kármico, X gente de infestação, X gente de vampirização, outros suicida, outros, entendeu? Outros que precisam desencarnar antecipado antes que cometam mais aberrações. Outros para não causar um karma maior na outra vida. Então, tem N situações. A vida nunca é uma direção só, gente. Por isso que a gente pede, vamos abrir a mente, vamos abrir a mente, vamos abrir a mente. Não contraiam o pensamento. Tentem sempre expandir o pensamento. Cris, você quer contribuir? Não, A Tati, a hora que ela acordar, ela o pode falar um pouco Carlinhos também. queria falar, Jorge. Então, vamos lá, Carlinhos. Fala, Carlinhos. Eu estou aqui só ouvindo, gente. Não, era isso que eu ia falar. O Jorge falou assim, quando o Jorge falou que se eu apunhalo alguém no pulmão, eu vou nascer com uma doença no pulmão. Já nasce, né? Então, quanto à pandemia, ela aconteceu agora. Então, isso aí é um conjunto, né, de vibrações que a gente faz aqui e a gente vai fazendo errado. Então, esse eu acho que foi um impacto para que a gente parasse para pensar, a população em si, né? Sim. Parasse para pensar o que está fazendo, né? Então, tem uma... Carlinhos, quando eu falei já nasce, eu quis dizer que na programação, no mapa kármico dele, no MOB, né? No psicossoma, já está inserido uma matriz que em algum momento da vida ele vai ter isso aí, que pode ser na pandemia. Sim. Desculpa, Cris, pode falar. Pode ser na pandemia também. Não, é que assim, ó, eu vou depois que acabar essa aula, eu vou postar para vocês assistirem, porque ele fala sobre isso. A primeira aula do professor Maurício chama Papo com Maurício. E ele fez essa aula lá no começo da pandemia, no ano passado. E ele dá uma explicação muito bacana.
em relação ao pulmão, porque quando a gente começa a estudar a relação dos sentimentos e dos órgãos, dentro dos florais, por exemplo, o pulmão, ele somatiza a tristeza, né? Então, o medo é somatizado no rim, a irritação é somatizada no estômago. Então, aí ele dá uma explicação mais ou menos assim, porque eu já assisti faz tempo, por isso que eu vou postar, que vai ficar bacana para todo mundo conseguir assistir. Então, ele diz assim, qual era o clima do nosso planeta? De muita o quê? Muita depressão, muito suicídio, as pessoas, né? Então, o que acontece? Vem um vírus que ataca o quê? O pulmão. E por que o pulmão? Por conta dessa atmosfera, dessa vibração de insatisfação e depressiva e triste, entende? Eu vou postar lá e eu acho que vai ficar bem claro e a gente até pode comentar semana que vem, se vocês acharem bom. É muito interessante na verdade, todos os episódios, mas o primeiro é relacionado a essa explicação, o segundo, se eu não me engano, é sobre o medo, e aí vai. Muito, muito bom. Vamos em frente, mais alguém? Opa, tem vamos ver o que é que o chat aqui. Sim. Mais alguém, gente, querem falar? Ah, Fabrícia quer falar. Fala, Fabrícia. Ah, não, eu sei colocar, eu botei sim, claro que realmente toda a informação é bem-vinda. Essa do Dr. Maurício, bem legal, por isso que eu postei. E tá bem bacana a aula hoje, embora eu esteja um pouquinho quietinha, mas tô aqui, tá? Tá bom, que bom. É só para acrescentar ali na parte, né, que o Jorge falou, que ele deu um spoiler da aula que eu vou dar, né? Tudo isso que a gente conversou sobre sobre o bebezinho viver um dia, ou até mesmo das doenças, né, aqui no corpo físico e tudo mais, tudo isso são sequelas que são deixadas pela gente mesmo no perispírito, né? E vale lembrar que a lei também ela é econômica, então ela quer sempre que a gente evolua, né? Que a gente expanda. Então ela vai aproveitar por amor, né? Vai fazer com que essa pessoa que fez uma autodestruição, por exemplo, né? Que veio a se matar, enfim, ela possa se reconstruir, assim como, ao mesmo tempo, pessoas possam pagar débitos, né? Que no caso dos pais e tudo mais, assim. E vale lembrar que que o perispírito é como se ele fosse maleável, né? Aqui a gente tem esse envoltório físico que segura muito do que acontece com a gente, né? Para que a gente não tenha danos maiores ali na nossa psique, né? Mas no perispírito a gente não tem esse envoltório físico, né? Então tudo acontece exacerbadamente. Então quando tu tira a tua vida, tu acaba, como o Jorge falou, tirando etapas ali, né? Porque quando a gente encarna e desencarna, nada mais é do que a transferência da consciência para um outro plano, né? Então, quando eu tiro a minha vida, a minha consciência ela acaba não se refazendo da maneira correta, né? Com aqueles movimentos que o Jorge falou de contração e expansão ali. Então, quando eu tiro a minha vida, a minha consciência ela não consegue se manifestar ali no outro plano, né? No plano espiritual, no momento do desencarne, porque a gente pula milhares de etapas, né? Várias etapas assim. Então, é por isso que a gente precisa desse momento de encarne, seja de encarnar um dia e 2 dias e tudo mais, para que o espírito possa ir refazendo todos esses danos que ele mesmo causou, geralmente, aí não, como o Jorge diz, eu também sou um papagaio, eu não sei dizer, porque eu também não lembro, graças a Deus, mas a gente vai refazendo aos poucos essa consciência que a gente mesmo tirou. E no caso da doença é a mesma coisa, né? Nessas doenças, assim. Então, só queria contribuir com isso, que é o que o Jorge estava falando, que é essa aula que a gente vai ter e que é muito, muito legal. Sim. Desse capítulo do livro do Ícaro. Até porque, né, Tati, quando... Opa, tem um microfone... quando desencarna
por suicídio, existe ainda muito fluido vital, né? Imagina. Então, Isso. Então a gente pessoas, que precisa terminar, entre sim, aspas, digamos, com isso, né? Então por isso que às vezes tem encarnações assim de pouquíssimo tempo, não só de dias, mas às vezes de 2, 3 anos, né? Quando sim, uma criança vem a falecer e tal. Então, isso. era esse o meu acréscimo, na verdade. Beleza, obrigada. Mais alguém? Vamos em frente, então. Ô, Cris, Oi? deixa eu só ampliar um pouco o que a Tati falou. Um espírito ele pode ter 2, 3 abortos, tá, gente? Depende da contração da consciência, como a Tati falou ali. O Santos Dumont, por exemplo, parece que ele teve 2 abortos, né? Porque na primeira foi só para ele ressurgir no mundo espiritual e depois foi para ele refazer a nível perispiritual e depois renasce com problema, né? Na área que ele que ele cometeu suicídio para depois ele começar. É um processo assim que é 300, 500 anos, 1000 anos, com Sim, certeza, para refazer um caso de um suicida. Era isso. Obrigado, Cris. nada. Vamos lá. É assunto interessante, né? É uma coisa que se deixar a gente fica falando a noite inteira. Opa, só um pouquinho. Se aquelas causas não procedem desta existência, hão de ter sido em outra anterior. Isso a gente já conhece, né? Ou seja, não foi agora, então foi numa anterior ou numa outra ainda, porque a bondade de Deus é tanta que a gente só realiza esse tipo de pagamento, vamos dizer assim, entre aspas, quando a gente está preparado, né? E mesmo assim, muitas vezes a gente rói a corda e faz tudo diferente do que foi planejado. Não de ter sido em outra anterior. Igualmente, as conquistas do equilíbrio, da saúde, da inteligência, do idealismo resultam das mesmas realizações atuais ou anteriores que assinalaram ser. Então, esse quadro poderia caber lá na aula de trajetórias, né? Então, a gente está aqui colhendo tudo que plantou, que é uma frase já batida para nós, mas que é isso. Então, são as causas que precederam essa nossa existência. Ou que aconteceram nessa mesmo, né? E aí a gente vai construindo essa nova estrada. A evolução é implacável e todos a realizarão a esforço pessoal, embora sob estímulos e diretrizes superiores que a paternidade divina dispensa igualitariamente a todos. Essa imagem de Jesus, né? E a gente evolui, querendo ou não, só que é preciso que a gente entenda que nós podemos evoluir dando círculos, voltas enormes, ou com a gente pegar todo o conhecimento que a gente está adquirindo e traçar uma linha menos sinuosa. Porque o que acontece? A gente tem as muletas, as bengalas e os andadores, vamos dizer assim, né? Que agora existem os andadores também, que a gente vai usando durante a vida, durante as encarnações, para justificar um comportamento totalmente equivocado. Então, a gente está preso numa mente ali congelada, numa mente mecânica, que não consegue pensar absolutamente nada diferente. Por centenas de anos a gente tem os mesmos comportamentos, e isso a gente pode observar no nosso dia a dia, né? Todos os condicionamentos que a gente tem, todas as dificuldades que a gente tem de fazer o mínimo que seja de forma diferente. E esse é o passo que a gente está dando para evoluir, né? Então, eu acho que chegou a hora, assim, de parar de usar as muletas, as bengalas e seguir em frente, sabe? E com a certeza de que eu posso fazer essa evolução muito menos sinuosa, ou seja, com muito menos sofrimento do que a gente faz. Fala, Jorge.
Cris, rapidinho. Não precisa ser rapidinho. Não. Eu queria fazer um esclarecimento para todo mundo, que todos nós começamos esse processo de estudo, de evolução, de transformação. A lei, ela está dirigindo tudo, não somos nós. Então, o nosso processo, nós não vamos evoluir assim. Olha, eu vi que eu sou dono da verdade, eu vou eliminar todo esse dono da verdade. Eu vi que eu sou soberbo, vou eliminar toda a minha soberba. Eu vi que eu tenho depressão, baixa estima, vou resolver tudo. Não é assim. O processo é assim, ó, você vai se tornar consciente. Se você se tornar consciente de tudo que você é, e você educar a mente para viver em equilíbrio, você já teve sucesso na encarnação. Porque existe uma evolução dos mundos e uma evolução nossa em cada mundo. O mundo que nós vivemos é o mundo do desequilíbrio. Então, o que Deus quer nesse momento de nós? Equilíbrio. O mais perto possível de equilíbrio que você pode encontrar. Então, para você achar o equilíbrio, você precisa estar consciente do desequilíbrio. Então, o que Deus quer de todos nós? Não é que a gente vire santo agora. Não é que a gente chegue na linha de chegada e ganhe o troféu. A jornada do herói, ela começa lá no mineral e ela vai acabar no arcanjo, segundo o Kardec. A nível arquetípico, você vai começar lá no caos, em Hades, na queda, e você vai terminar no arquétipo crístico, que é de Jesus, que é um espírito maravilhoso. Então, assim, mas tem umas etapas que precisam ser vendidas. Então, o que Deus quer de nós agora? Que a gente se torne conscientes das nossas imperfeições e da trajetória que a gente tem que fazer das imperfeições para a gente conseguir a virtude. Esse é o ponto. Aí você alcançou o equilíbrio, você alcançou o mundo de regeneração. No mundo de regeneração, aí sim, você vai consumar esse equilíbrio vencendo o mal. Aí você vai chegar no mundo felizes. No mundo dos felizes, você vai consumar mais um etapa. Aí você vai para um outro mundo, dos angélicos. Depois você vai para... Entendeu? Então, eu estou dizendo isso para que todo mundo não fique assim muito angustiado, porque assim, olha, eu andei um pouquinho, agora eu vi que não andei nada. Não é verdade. Se você estiver consciente que você tem aquele problema, e se você está consciente que você ainda não resolveu, segundo a lei de Deus, você está evoluindo. Aí você vai para o equilíbrio. O que é o equilíbrio? É você parar de fazer aquela atitude. Então, não sofram muito quando vocês olharem para as suas imperfeições. Tornem-se só conscientes dela e eduquem a mente para não exercer mais, para não deixar que aquele impulso te domine. Então, como é que você vai conseguir o equilíbrio? É outro ponto. Através do autocontrole e do autodomínio. Você está consciente e você controla e domina aquele impulso que é o problema. Tudo bem, gente? Todo mundo entendeu? Não fiquem angustiados pensando que não está dando certo, pensando em desistir, pensando que o mundo... Não é verdade. Isso está na cabeça de cada um. O que Deus quer é exatamente que a gente consiga o maior número de equilíbrio, estando consciente a partir do autocontrole e do autodomínio. Se todos nós fizermos isso, nós já conquistamos um prêmio, já que a questão é prêmio, chegar no pódio, né, dessa encarnação. Mas tem outras etapas que a gente vai ter que vencer. Era isso. Muito obrigado. Então, porque isso que o Jorge falou é fundamental, porque ninguém veio para virar bonzinho, né? Não é o objetivo ficar bonzinho, porque o bonzinho ele está inconsciente também, da mesma forma. E o fato de se conhecer já é um grande trabalho. Ter esse autocontrole, esse autodomínio, saber quais são os pensamentos que eu tenho e saber direcionar, nossa, é um trabalho fabuloso. E é bem isso, eu acho que a gente está aqui, está todo mundo de parabéns. E sem falar em desistir, né, Jorge?
E lembrando, né, que a gente tem sempre muita ajuda, muita ajuda. Muita ajuda do nosso anjo de guarda, dos nossos espíritos protetores. A gente está sempre, o tempo inteiro, impulsionado. E essa ajuda é só a gente dizer, ó, preciso de ajuda. E eles estão ali o tempo inteiro. A reencarnação é, portanto, processo intérmino. E aí a gente vai entender o que significa esse intérmino de crescimento ético-espiritual, facultando a aquisição de valores cada vez mais expressivos na conquista da vida. Aí eu incluí ali a pergunta 168 e 169 do Livro dos Espíritos, porque às vezes a gente pensa assim, poxa, eu vou reencarnar indefinidamente, né? Nunca vai acabar. E aí ele tem a resposta. O número das existências corpóreas é limitado ou o espírito se reencarna perpetuamente? E a resposta é: a cada nova existência, o espírito dá um passo na senda do progresso. Quando se desposou de todas as impurezas, não precisa mais das provas da vida corpórea. Então, se a gente pegar lá atrás, o que houve? Houve a queda, contração de consciência, matéria. Então, hoje a gente tem um corpo físico, matéria. E qual é o grande objetivo? É que essa matéria seja novamente absorvida pelo espírito, né? Então, essa é a função da reencarnação. Mas a gente é matéria densa. Então, por isso essa evolução, né? A coisa vai ficando mais sutil, mais pura, vamos dizer assim, menos pesada. E vai chegar um momento que vai chegar a um determinado nível de pureza que não vai mais existir a necessidade da reencarnação. E na 169 ele pergunta: o número das encarnações é o mesmo para todos os espíritos? Não. Aquele que avança rapidamente poupa-se das provas. Não obstante, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porque o progresso é quase infinito. Alguma dúvida em relação a esse slide? Acho que ficou bem claro, né? A gente consegue, eu vou falar por mim, consegue, a partir dessas duas perguntas e duas respostas, ter uma visão mais ampla, que nem no meu caso, assim, que não estou tendo contato com a doutrina espírita de uns 2 anos para cá, que até então o meu contato era só pela, né, muito superficial e bem arredio, bem preconceituoso, assim. Ele dá essas questões, elas dão uma visão muito mais ampla e uma palavra que o Jorge usou na aula de ontem, de compreensão. E se tem que ter, né, de compreensão de toda essa situação. Então, a gente começa a tirar um véu, perder um véu, assim, da ignorância, um véu como se fosse uma fumaça que embaça essa visão, né, densa, que acaba tendo da vida, daquilo que é maior que nós, assim, bem legal mesmo. Que bom. Porque na verdade as coisas começam a fazer sentido, né? Quando a gente compreende a vida com várias possibilidades, com várias encarnações. Porque se a gente não tem essa visão reencarnacionista, fica tudo muito injusto, né? Então, mas isso é uma discussão bem básica, né? Vamos dizer assim. Mas... Sim, é que assim, ó, aqui no grupo, acho que, né, tem uns que tem bem mais estrada, outros menos e tal. Então, tem vários níveis. Por exemplo, para mim, isso não é o óbvio. Ele é uma informação bem importante. Para alguns pode ser, isso aqui é tão óbvio, mas não é. Para mim, não. Aí, exemplo, isso faz eu compreender por outro viés a questão, por exemplo, assim, ó, eu era uma gêmea de um menino. Eu tenho 42 de idade, ele faleceu 2 dias depois. Nós nascemos dia 9, ele faleceu dia 11. E aí eu consigo ter um outro olhar, sabe? Uhum. A questão do aborto. A gente vai pelo viés da justiça, tu vira uma criminosa, vai ter um crime. Vai por um outro viés, você começa a entender algumas coisas que vão além, sabe? Então isso é muito, muito instigante, diferente, sabe? E acalentador também. Sim. Que bom.
Cris, eu queria... Oi, querida, pode falar. A minha não é uma dúvida que eu sempre questiono muito sobre essa questão do livro dos espíritos, da regressão dos espíritos, né, que a gente não regride, a gente sempre vai para frente em cada reencarnação. Mas eu sempre me pergunto, mas uma pessoa, por exemplo, né, como teve o João de Deus, se diz que ele é um grande médium, não sei, eu não conheci, não vou julgar se ele era ou não era, né? Me temo o caso que ele era, né? Que ele cometeu esses erros que ele cometeu ali, que estão condenando eles. Mas, depois do desencarne dele, esse erro que ele cometeu aqui nessa reencarnação, né? Que me temo o caso que seja verdade que ele fez, Sim, eu não sei, né? Sim. Que ele fez todos esses erros aí de violência. Que peso isso tem no espírito dele, mas ele não vai cometer uma regressão com o peso kármico de todas as ações negativas? Essa é sempre a minha questão, nessa questão do livro dos espíritos, que a gente não regride em cada reencarnação, a gente vai para frente. Mas como você comete um erro como matava, né? Sim. Todas essas coisas assim... Como que o espírito pode evoluir fazendo um karma negativo assim? Tá, então precisa ficar claro, Tinelli, porque assim, ó, o espírito não regride, vamos supor, a gente não sai do patamar de hominal, né? É essa regressão que fala. Mas semana que vem, a partir da semana que vem, na aula de terça-feira, nós vamos começar a falar só sobre reencarnação, né? Então, o que acontece? Tem um quadro que vai mostrar lá nessa aula de terça-feira que vem, eu já vou adiantar um pouquinho, que diz assim, a gente tem sobe 3 e desce 2. Então, eu vou ali mostrar a vida do Emmanuel, que é o mentor do Chico, né? E aí lá tu vai conseguir com clareza entender isso. Agora, a questão do João de Deus, inclusive a gente levantou essa questão na aula presencial, porque o que ele teve? Ele teve uma queda espiritual, sim. E por quê? Né? Onde é que a mente dele estava aprisionada? Vamos falar um pouco sobre isso. Daí eu jogo a questão para vocês. Né? Ele veio com uma missão, uma mediunidade ostensiva, provavelmente com um projeto reencarnatório de se recuperar de muitas coisas, porque a gente sabe que a mediunidade tem essa função, né, muito reparadora, e o que aconteceu? Ele teve uma queda espiritual, e foi através do quê? A mente dele estava aprisionada onde? Principalmente, qual foi a queda dele? O sexo. Sexo e dinheiro. Sexo e dinheiro, então, justamente. E se a gente começa a ler as obras ali do Manuel Filomeno de Miranda, tem um livro mesmo que é só sobre os médiuns decaídos, vamos dizer assim, o Jorge que é melhor com os títulos, eu sou péssima com a minha memória e com os títulos de livro. E ele conta vários casos, assim, que a pessoa vem com um projeto reencarnatório fantástico e simplesmente cai por conta do aprisionamento mental que tem. Aí no sexo, no dinheiro... Mas isso não é uma regressão, mas isso não é uma regressão espiritual? Não, na verdade, não é uma regressão como o Kardec fala, porque assim, ó, o que é regressão? Se eu pegar essa minha reencarnação agora e cometer um assassinato, eu vou criar um karma para mim, eu vou criar uma matriz espiritual, mas eu não vou deixar de ser uma mulher, ou seja, um homem, um espírito, não, eu não vou voltar para ser um animal, entende? É nesse sentido, o Jorge pode explicar melhor, mas não existe uma regressão de patamar, né? Eu não deixo de estar no patamar hominal, é essa a grande questão, que existe essa confusão. Agora, se eu cometo um assassinato, um suicídio, é claro que eu vou ter que começar de novo, vamos dizer assim, até da onde eu caí. Fala, Jorge. Jorge? Se trata também de a gente ver tudo como questão punitiva, né? Por exemplo, o João de Deus, será que ele só fez coisa ruim? Sim. Outra questão, né?
a minha questão era no senso geral. Eu dei ele como exemplo, né? Porque eu não sei se ele fez ou não fez. Eu metei para um exemplo, mas eu falo no geral, né? Porque tem pessoas que matam, a mãe mata o filho, se A mata. pessoa que mata, Então, assim, é possível... não sei como você vai evoluir espiritualmente depois que você desencarna cometendo tantos erros assim. Então, essa questão, para mim, eu reflito muito sobre essa pergunta do Livro dos Espíritos. Porque, né? Porque tem gente ali que faz 1000 coisas erradas. Então, se ela desencarna, ela vai ficar naquele mesmo degrauzinho espiritual, ela não vai evoluir espiritualmente, porque com uma carga daquela ali, com um trem daquele ali nas costas, tu vai evoluir espiritualmente como? São coisas diferentes, né? Você fazer o mal não quer dizer que a sua vida toda foi mal, né? E não quer dizer que você não fez o bem em algum momento. E não quer dizer que aquele mal não vai causar em você uma expansão de consciência a partir de um arrependimento e tudo mais. É que a nossa mente ela é sempre positiva. O João de Deus fez milhares de cirurgias perfeitas, que fizeram muitas pessoas felizes, fizeram muitas famílias felizes. E ele caiu exatamente na armadilha do sexo do dinheiro, que é um processo de vampirização. Que tem um livro, acho que é Trilhas da Obsessão, que conta o caso igual, de um médium também, que tem cura, e aí depois vai para o sexo, vai para o dinheiro, começa a cobrar e tal. E nesse caso até ele desencarna, né? O mundo espiritual tirou ele do corpo físico, né? A questão é assim, ó, se você criar uma matriz e você congelar a tua mente em determinado tipo de situação, é evidente que não tem evolução, não é? A evolução se dá com a abertura de consciência e a sua consciência mudando de patamar, cada vez maior. Agora, por isso que é importante, né, a gente aproveitar todas as encarnações e refazer trajetórias, reparar trajetórias a partir daquelas trajetórias erradas que a gente fez. Por isso é importante você olhar na família quem é aquele que você não gosta, quem é aquele, o marido e mulher que não se dão bem, que na hora do casamento estava tudo feliz, hoje já não está mais. Ali há um contexto reencarnatório de que um fez mal para o outro. O espírito que é consciente e inteligente, ele vai trabalhando essas coisas e vai se reconciliando e evoluindo. Mas não necessariamente não quer dizer que uma pessoa matou a outra e ele não evoluiu. A gente não conhece a história toda. É muito difícil você falar isso, né? E pode ser que um seja bonzinho, como a Cris acabou de falar, e não faça nada, e não evoluiu do mesmo jeito, não é? E o contexto do certo e do errado, ele é muito diferente. Se você pegar, e no livro, o Pietro Baldi fala disso, o livro Pensamento, as 4 etapas, né, de que o homem vive. Se você pegar, por exemplo, eu e o Carlinhos, não é? E eu vou e faço um mal terrível para o Carlinhos, mato ele, sei lá, qualquer coisa desse tipo. Mas e se o Carlinhos tivesse uma culpa na consciência e o processo evolutivo dele tivesse travado por causa dessa culpa, não é? A culpa ela só pode ser tirada, a matriz espiritual e a culpa na consciência, a partir de uma reabsorção dessa culpa pelo processo expiatório. Para acontecer esse processo expiatório, alguém vai precisar fazer o mal para o Carlinhos. Agora, se alguém mata o Carlinhos e tira ele de uma culpa imensa e faz ele evoluir, espiritualmente essa pessoa fez um mal ou um bem para o Carlinhos? Perfeito, amigo. Muito perfeito, porque a gente está aqui na matéria e a gente não enxerga o todo, né? Nossa, é muito perfeito tudo isso que tu falou, porque, e é o que eu ia falar antes, só que, nossa, não nessas palavras aí maravilhosas, mas é que a gente enxerga um crime aqui na matéria, porque a gente vive em sociedade e um crime é visto aqui na matéria, né, como algo, né, muito exacerbado, mas o que leva uma pessoa a fazer um crime são sentimentos que nós temos todos os dias, que é por ciúme, por ganância, lá, 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 lá. Então a gente não é diferente de quem mata, a gente só não comete o ato, né? Então, muito perfeito isso que tu falou. Então, eu tinha falado assim, que o nome do curso, inclusive, é Inteligência Espiritual, exatamente para dar essa inteligência
Que falta de olhar as coisas só por um jeito, né? Só por uma forma de olhar. Não tem, você tem que olhar as coisas por dois planos, precisa dilatar essa consciência, não é? Se uma pessoa faz algo de ruim para mim, na verdade ela está fazendo um benefício. Se torna ruim conforme eu vou tratar aquilo. Então, Mas isso ela aí é está muito... Ô, Oi? Jorge, mas ela está, mesmo que seja, por exemplo, o cara que matou o Carlinhos de uma culpa, mesmo que seja um benefício para o Carlinhos, mas o cara, a pessoa que matou se endividou do mesmo jeito? Sim ou não? Não, não. A vida Quer vai dizer que dar uma moratória... eu posso matar alguém e não me endividar por isso? Olha, sério isso? Peraí. Se você tiver calma, né? Tá bom? Calma. A questão é que você coloca o matar como se fosse ruim, não é? A Tati fez uma fala aí tão maravilhosa. Procure ver os dois planos. Você fez um bem para o Carlinhos. O que a vida vai fazer? A vida vai te dar uma moratória e ela vai observar os seus próximos passos. Quando você repetir o processo, né, se você matar uma segunda pessoa, e a lei age. Aí você vai começar a ter que fazer um outro tipo de processo, um processo aí pela dor. Mas se você fizer e deu o benefício, você se arrepender e você se transformar, a ideia, gente, não é a gente evoluir, não é castigar a gente. Pelo amor de Deus, tirem isso da cabeça. Tudo é castigo, tudo é punição, não é. A ideia de Deus é que a gente evolua, que a gente transcenda, que a gente se liberte, que a gente seja feliz e maravilhoso. Então, eu cometi uma coisa bárbara, mas pela lei eu ajudei. Quem faz essa ligação é a lei de causa e efeito, é a lei de complementariedade. Eu complementei algo que o Carlinhos precisava naquele momento para que ele se libertasse e evoluísse. Eu me arrependi, não é? Eu me arrependi. E a partir desse arrependimento eu modifiquei o meu comportamento. Por que eu vou ser punido? Agora, eu não me arrependi. A vida me dá uma moratória do mesmo jeito. E eu continuo matando. Aí sim. Aí a lei vai corrigir, não é? Para me salvar, não é para punir. Tirem essa ideia, tudo é punitivo. Olha as coisas... Gente, a lei é feita de uma beleza tão imensa, o universo é tão belo, tão cheio de amor e bondade. Comecem a ver a beleza do mundo, pelo amor de Deus. São leis inteligentes, maravilhosas, para salvar a gente, sempre para erguer a gente. Tanto que ela é feita de misericórdia, ela não é feita de punição. Espera aí, Carlinhos, de misericórdia significa que ela é feita de probabilidade. Prestem atenção. Se eu mato alguém e depois mato de novo, não é? Deus vai olhar qual é a probabilidade que eu tenho para salvar o Jorge. Qual é a melhor probabilidade que nós vamos encarnar o Jorge para que ele repare, transcenda e evolui. Qual é o melhor momento dentre todos esses contextos que ele vai exercer essa evolução? Aí se escolhe o melhor. Nesse contexto, não é para punir. E dentro desse contexto eu reencarno. Agora vamos dizer que eu reencarno e eu erre de novo. Então, essa melhor probabilidade eu já gastei. Aí eu vou para a segunda ou a terceira melhor probabilidade, que não são tão boas quanto essa. Porque é uma contração maior. Mas não foi por Deus, foi pelo meu livre-arbítrio, que deve ser respeitado. Então, sempre o contexto da ação da lei é feito da reação da lei é feito através de uma ação minha. Mas a lei é sempre para me salvar, sempre para me beneficiar, sempre para que eu evolua, sempre para que eu seja feliz, sempre que eu saia das privações e vá para a plenitude. É isso, Tati? Não sei. Meu Deus. Olha, amigo, quando tu abraçar Jesus, me chama. Porque é muito isso, nossa, é tudo muito perfeito, assim, é exatamente isso, a gente enxerga o mundo, enxerga a gente, o pior é que a gente enxerga a gente com esses olhos de punição e de que a gente merece sofrer, né? Então, e por nenhum momento passa pela nossa cabeça de que a gente, a todo momento a gente sente tudo isso
que chega ao ponto de uma pessoa tirar a vida de outra e tal. Então, é tão grave quanto a gente persistir num orgulho, persistir num ciúme, persistir num comportamento, sei lá, numa inércia de um comportamento, e não matar ninguém, do que eu matar alguém e me arrepender e refazer isso, sabe? Então, é tudo muito perfeito, e a gente acha que para Deus está medindo ali o tamanho do pecado, né? E não, ele só quer que a gente enxergue e que a gente possa ver isso e transcender isso, né? Que a gente possa ter consciência disso e se for para utilizar ali, como tu falou muito bem, se for necessário, né, para a expiação de alguém, tirar a vida de alguém, se precisar de um evento desse tamanho para que a pessoa enxergue, a lei ela é utilitária, ela vai utilizar isso, e vai depender muito de como a gente vai se comportar a partir disso que aconteceu, tanto para a gente quanto para outra pessoa, né? O problema é que a gente ainda julga, a gente acha que o pecado, entre aspas, do outro é sempre maior do que o nosso, né? Então, é muito perfeito. Obrigada, Jorge, por tudo que tu falou. Então, quando se faz as probabilidades, então você vê a lei de complementariedade, se aquele precisa tirar a vida e qual de quem eu preciso tirar a vida que vai ser bom para mim também. Não é um ato aleatório, como você acabou de falar. Precisa ser complementar. Eu vou fazer um benefício para alguém, mas eu preciso ter um benefício também. O Carlinhos queria falar, e depois a Cris, nós tomei conta da aula da Cris, pelo amor de Deus. Cris. Eu não ia falar tão bem como a Tati falou, mas era nesse sentido. E outra coisa, quando tu falou que, vamos supor, eu também tenho que saber perdoar caso o cara venha me assassinar, eu tenho que saber perdoar porque ele fez pro meu bem, é isso, né? Isso. E outra coisa, no caso do João de Deus ali, ele fez tanto bem, vai lá pro degrau, aquele degrau, né? Ele pulou, ele subiu 2, 3, 4. Mas o que ele fez, ele não vai descer os 3, 4, ele vai descer 2. Então, ele não sabemos, de repente ele fez tanto bem. O que nós sabemos, o que eu posso talvez falar, é que ele não vai ter outra oportunidade a nível mediúnico de fazer tanto bem e talvez ele tenha um processo reencarnatório mais difícil, por escolha dele, não é? Lembre-se, quando a Joana de Ângeles diz assim, a Joana de Ângeles diz, no caso do Argos, que nós vamos estudar bastante a vida do Argos, e a Joana de Ângeles fez cirurgias espirituais, fez todo o cortejo dela, trabalhou os médicos espirituais com os médicos encarnados, a esposa dele, todo mundo para que o Argos evoluísse, e o Argos resolveu não evoluir. E o Manuel pergunta para a mentora, né? E agora, o que nós podemos fazer para ajudar o Argos, já que ele está caindo de novo? E ela diz, nós não vamos fazer nada, ele já fez. Ele escolheu o campo vibratório que ele vai trabalhar. Nesse campo vibratório, ele vai receber as ações pertinentes a esse campo. E ele vai evoluir a partir daí. Aí, quando ele pedir socorro, ele estiver pronto, aí nós vamos de novo socorrê-lo. E é isso que acontece. O João de Deus ele vai cair no campo vibratório, né, onde ele vai ter que refazer tudo aquilo ali por processos que não deve ser fácil por escolha dele. Sempre o livre-arbítrio é nosso, mas sempre não é para punir, sempre é para salvar, sempre é para que a pessoa transcenda, para que a pessoa se liberte, para que a pessoa volte a ter a sua liberdade plena, a plenitude de novo. Isso que é lindo. E é isso que nós precisamos começar a enxergar. Parar de enxergar as coisas pretas, negras, parar de ter uma mente que seja punitiva, censora. Isso não vai ajudar a gente. Olhar os outros com mais amor, olhar a gente com mais amor, isso vai ajudar a gente. Oi. Não, obrigado pelas palavras. Nada, Carlinhos. Eu só estou com dó da Cris, que eu tomei a aula dela, né? Pelo amor de Deus. Até não parece. fico chateada. Você vai ter outra chance semana que vem. Eu acho que eu nem vou dormir essa noite, Jorge, de tão chateada que eu vou ficar. Não, foi muito bacana, porque realmente a gente tem essa visão, né? De punição e tudo mais, mas por isso que eu digo, a gente não imagina o que é o amor de Deus pela gente. A gente simplesmente não tem nem noção do que seja, né?
E é isso. Vamos em frente, que horas são? 10:50. E ele diz assim, nesse contexto, a doença é acidente de trânsito evolutivo, de fácil correção. Olha, veja bem, né? Acidente de trânsito evolutivo de fácil correção. E por quê que é um acidente de fácil correção? Porque quem é que produz a doença? Ou seja, eu corrijo meu pensamento, eu acabo curando a minha doença. Experiência de sensação desagradável que estimula a aquisição do bem-estar e das emoções. Alguém falou aí no começo, não sei se foi a Tati, que quando a gente adoece, que isso é refletido no corpo físico, a gente se sente estimulado a melhora, né? Então, se a gente começa a observar, é tudo maravilhoso e perfeito, inclusive a doença. Porque se não fosse a doença se manifestando no corpo físico, onde é que a gente iria parar? Né? Que buraco que a gente ia se enterrar? A gente não ia parar de cavar nunca. Então, a doença vem para realmente nos dar um recado. Olha, vai devagar aí porque tu está indo pelo caminho errado. Ocorrendo por opção exclusiva de cada qual e somente o próprio indivíduo poderá resolver, corrigir ou dela libertar-se. E aí na figura ainda diz assim, sua dieta não é só o que você come, que isso é importante, né? Então, o que a maioria das pessoas fazem? E essa compreensão espiritual, ela não é muito difundida. Então, as pessoas têm um conhecimento um pouco mais abrangente que o material. Então, eu vou ao médico, eu vou me alimentar melhor, né? Vou tomar mais água, vou fazer atividade física. Então, a coisa fica nesse âmbito. E não existe esse conhecimento do pensamento. Isso está surgindo nas civilizações orientais, é uma coisa mais difundida, mas para nós ainda é uma coisa nova. Então, cuidem com o que vocês comem, com o que assistem, com o que leem, com o que ouvem. A gente já falou sobre isso também. As pessoas que você anda, esteja atento às coisas que você coloca em seu corpo emocionalmente, espiritualmente e fisicamente. Ou seja, estejam despertos. Por quê? Uma vez a gente deu um exemplo aqui, eu vou abrir o WhatsApp e eu ouço uma notícia, eu vejo uma mensagem que reverbera no meu pensamento e me deixa mal. Então, puxa, acabei de ver isso aqui e fiquei ruim, sabe? Então, tenha esse cuidado. Com o que a gente se conecta? Que tipo de vibração tem? Que filme que eu gosto de assistir? O que realmente me traz sintonia? Eu me sintonizo com o quê? Isso é fundamental, porque eu estou me alimentando o meu espírito, né? Me alimentando emocionalmente. Podemos seguir em frente? Alguém quer comentar alguma coisa em relação a isso? Porque hoje está muito bom, está parecendo aula presencial hoje. Parecia aquelas aulas de sábado à tarde. Os processos degenerativos que se manifestam como enfermidades dilaceradoras e de longo trânsito procedem sempre do caráter moral do homem, com as exceções daqueles que os solicitam para ensinar aos demais abnegação, dignidade e sublimação. Então, a gente tem as doenças degenerativas, né? E até hoje eu fiquei com um pouco de dúvida em relação a esse slide, e aí até perguntei para o Jorge. E aqui a gente pode falar sobre a revolta ou aceitação, né? Por exemplo, tem um processo degenerativo e eu enxergo isso com revolta. Eu vejo como uma injustiça, como uma punição. Então, eu agravo a minha situação. Ou eu venho, porque se eu já sei que essa doença se instala por conta de uma matriz, por conta de coisas que aconteceram em outras encarnações e tal, eu aceito. Eu aceito, e o que vai acontecer? Eu vou, deixa eu só voltar ali, saber que
ela é um acidente de trânsito evolutivo de fácil correção. Ou eu me revolto e agravo o processo. E originam-se nos profundos recessos do temperamento rebelde, violento e egoísta, e explodem como flores em decomposição nos órgãos que se esfacelam sem possibilidade de recuperação. Por que ele diz ali, né, sem possibilidade de recuperação? Porque a gente chega num determinado nível de desgaste físico, que mesmo que exista uma mudança de temperamento, não há mais tempo hábil, a gente falou isso semana passada, até o Carlinhos e a Helena falaram, né? Mas não existe mais tempo hábil para que aquela recuperação seja feita nessa existência ainda. Mas a gente tem que entender que como é um conjunto, ou seja, como são várias encarnações, eu me recupero sim, porque no meu plano reencarnatório para uma próxima vida, eu vou estar com esse processo de cura mais adiantado, vamos dizer assim, né? Não sei se ficou claro. Quer falar alguma coisa sobre isso, Jorge? Não, Cris, obrigado. Falei demais. Não falou demais, não. Cris, processo degenerativo, só para entender bem aqui, é a doença em si, né? Aquilo Sim. que dá degeneração ao corpo físico. São, isso, né? por exemplo, as escleroses, né? São doenças que vão degenerando o indivíduo durante a vida. Tem vários tipos de escleroses, tem situações que a pessoa por exemplo, são N, aqui eu não lembro nenhuma exatamente para dar um exemplo, né? Mas são doenças que vão limitando a criatura, e aí pede o quê? O que a vida quer da gente, né? Aceitação? Aceitação, falta perder a resistência, né? Soltar, deixar a coisa fluir, confiar. Sim. Até porque a resistência vai complicar um pouco mais o processo, né? Porque quando eu resisto, o que acontece? Existe um acúmulo de energia, e isso vai explodir em algum momento. A partir do momento que eu resisto, é como se eu represasse, né? É revolta, né? Quanto mais Justamente. revolta, pior fica. Sim. Porque aí a gente vai para um outro nível, né? E vai se conectar com o quê? Né? A gente tem toda a questão espiritual, vamos dizer assim, que isso está tudo envolvido, mas tem toda a questão obsessiva, toda a questão das companhias espirituais que a gente atrai, que a gente fala sempre, né? Então, com quem eu me conecto? A minha vibração me dá que tipo de companhias, né? E isso é um conjunto que vai melhorar todo o quadro ou piorar todo o quadro. Isso tudo vai depender do meu pensamento. Que nem o Jorge no final da aula ontem, mas de qualquer forma nós não vamos conseguir acabar. Pode-se dizer que esses mecanismos ulcerativos sempre se apresentam nos déspotas, nos sanguinários, nos ditadores, quando privados do poder ou ainda durante a sua dominação, refletindo os terríveis contingentes de energias deletérias que veiculam intimamente. Os seus estágios finais são caracterizados por dores excruciantes e decomposição do corpo em vida, que ultrajaram com a mente perversa e insana. Nossa, isso é muito forte. Então, as pessoas se preocupam muito, né? Como que vai ser a velhice, como que vai ser, quem vai me cuidar, como é que eu vou envelhecer, se eu vou precisar de alguém, se eu vou dar conta de mim sozinho. E simplesmente desconhecem que esse futuro está completamente ligado ao presente e ao passado. Então, aí faz esse tipo de comportamento uma vida inteira, tem uma mente aprisionada, recheado de preguiça mental, de falta de vontade, e aí se preocupa com o final da vida, né? Como que vai ser? E aí tá aí, ó, a gente sabe como que vai ser. Fala, Jorge.
Cris, eu só queria ampliar a questão aí do ditador, Sim, que não é o ditador de um país. Você pode ser ditador sim, dentro da sua casa, tá? sim. E ali o poder é o mau uso, é o uso do poder para você ser arrogante, se arrogar melhor que o outro. Os controladores, não é? Uhum. Então vão passar por situações excruciantes. O apego exagerado a esse tipo de pensamento vai causar todas essas situações aí. E mais uma vez, a lei trabalha a partir do nosso livre-arbítrio. Então não é culpa de Deus, é culpa do nosso comportamento. Eu até queria levantar uma questão aqui. Se você, vamos voltar lá para o cara que matou outro, se a pessoa matou a outra, ela chega no mundo espiritual e ela é chamada. E eles falam para ela, aqui, ó, você cometeu esse erro. Vamos supor que ele diga assim, realmente eu errei aqui, não era para me ter feito isso. E eu quero reparar, na próxima eu vou reparar, vou me preparar melhor e depois eu reencarno e vou reparar isso. E a segunda possibilidade, o que chega lá e fala, nossa, eu matei mesmo, eu sou terrível, nossa, eu vou sofrer muito, ai, e se enche de culpa, se enche de remorso, se enche de coisa ruim. Então você tem dois livre-arbítrios aí. Um que vai fazer você evoluir mais rápido e um que vai atrasar todo o processo, e você deve reencarnar então com essas culpas, com esses processos aí, que vai fazer atrasar muito o seu processo. Então, você vê, eu estou falando isso para vocês verem como é tudo a partir do nosso livre-arbítrio. É aí que a lei vai agir, através da nossa forma mental. Continua, Cris. Não, já são 9 horas agora, vamos parar por aqui. Deixa eu dar uns recadinhos, então. Uns recados paroquiais, por favor. A Cris vai acabar essa aula, né? E no final dela vai ter um contexto do perdão muito bom, que todo mundo deveria assistir, quando ela falar que o perdão é difícil desse entendimento, né? E depois a Tati vai dar uma aula sobre o medo. Seria muito interessante que todos participassem dessa aula, né? Porque ela vai trazer grandes esclarecimentos para todos nós. O medo é um impedimento terrível que todos nós temos dentro do nosso processo evolutivo. Então, todas as nossas fases de agressão ou de submissão estão ligadas ao medo. Então, por favor, não percam essa oportunidade de acrescer a tua consciência, a tua mente desses novos conhecimentos, inclusive do perdão e do medo, que a Cris vai colocar. É muito interessante esse contexto do perdão que vai ser colocado aí e os esclarecimentos que ele vai trazer. De perdão ou não perdão, né, Cris? Tem esse fato também. Sim. Era isso.